Começa agora mais um programa A CIP em Ação. O Complexo Swift foi palco da 4ª edição do Seminário A CIP de Liderança, um dos maiores eventos de capacitação empresarial do interior do estado, que reúne palestrantes de renome nacional para falar sobre política e economia. No programa de hoje você vai conferir trechos dos principais tópicos abordados por cada um deles. Que essa é a crise mais longa e mais profunda da história do Brasil republicano, com absoluta certeza. Ela é mais longa no tempo, porque, na verdade, você pode dizer que a crise começou por volta de 2013, 2014, e já estamos em 2018. Portanto, você tem 3, 4 anos de um longo período de crise política. E ela também é mais profunda, porque ela atinge hoje os 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, atinge as prefeituras, os governos estaduais e o governo da União tal. Então, nesse sentido, ela é a mais longa, é a mais profunda e mais complexo ainda. E ela tem enorme dificuldade em encontrar uma saída, porque em outros momentos históricos nós tínhamos crise, mas havia algum tipo de possibilidade de saída. Nessa aqui, o sistema é tão petrificado que ele é imune a mudanças. Então, esse é o grande dilema que a gente vive. Vivemos a crise mais longa, mais profunda, mas não conseguimos encontrar uma saída tendo em vista a petrificação do sistema político e econômico brasileiro. O que me chama a atenção é o despreparo. Então, uma elite empresarial que muitas vezes na sua área de atuação ela é muito dinâmica, muito eficaz, empreendedora, mas ela não consegue se descolar do seu cotidiano de negócios para conseguir ter uma visão de mundo, né? Então, esse é um problema, como os empresários não conseguem se transformar em políticos eficazes e para participar da vida política, ou ter políticos que sejam uma espécie de porta-vozes do empresariado. Quando eles se aliam com políticos, geralmente são os piores, são aqueles mais horrorosos, aqueles que vendem a alma, sem nenhum problema tal. Então, esse é um desafio que o Brasil tem. Na segunda metade dos anos 80 do século XIX, o abolicionismo foi, grosso modo, o primeiro movimento de massas da história do Brasil tal. E a sociedade civil é que puxou o abolicionismo. Não foram os fazendeiros de café, os grandes plantadores de cana-de-açúcar, etc., etc., etc. Mas sim foi a sociedade civil. E o fim da República Velha, a participação da sociedade civil foi importante ali no final dos anos 20, início dos anos 30. Mas é uma coisa espasmódica. Você tem um momento, aí ela volta ao ponto zero. Aí ela tem um momento de mobilização, volta ao ponto zero. Ela não consegue ter uma constância no tempo. Mais recentemente, com o processo do impeachment de Dilma Rousseff, a sociedade civil deu manifestações de vida, um pouquinho mais longa do que das vezes anteriores. Vide as grandes manifestações que tem em 2015, 2016, uma enorme mobilização, usando especialmente uma novidade, as redes sociais. A sociedade civil ela não consegue ter uma presença mais ativa no que alguns chamam de sociedade política tal. Então, há uma dicotomia. E esse é o problema, ela é muito frágil, ela tem dificuldade de se auto-organizar, né? Então, esse é um problema que o Brasil tem. Nós temos essa dificuldade, não temos a tradição organizativa. Isso é uma coisa que nós, ao longo da nossa história, nós não temos. E é o grande desafio, porque não há democracia sem sociedade civil forte, né? De um lado, nós vemos uma crise política, mas nós vemos pequenos avanços, que, olhando para a história do Brasil, são grandes, mas pelos desafios que nós temos no presente, são pequenos. Veja que contradição. Nunca teve tanta gente poderosa presa. Isso é inequívoco, isso ninguém pode dizer que não é verdade, né? Nunca você teve um problema, um momento de devassar estruturas de corrupção nunca vistas na história da humanidade como o Petrolão, por exemplo. Mas isso é um fenômeno, se você observar, a partir de 2014, quando começou a Operação Lava Jato. Então, esse Brasil contemporâneo, ele é produto desses últimos, fundamentalmente, 3, 4 anos, tal, quando começou o Brasil a tomar conhecimento de algo que não sabia. Então, esse é o lado bom. Tem investigação, tem processo, tem condenação e tem punição.
mas é muito pequeno frente aos desafios que o Brasil precisa hoje. Então, enquanto os outros países já formaram elites capazes para administrar a economia, a política e tal, nós estamos assistindo o mundo se transformar. A nossa educação é desastrosa. Se é uma coisa terrível, é a educação brasileira. Enquanto isso, o mundo está se desenvolvendo rapidamente, científico, tecnológico, né? Então, tudo. Então, nós estamos parados. O terrível, o que dá desespero, é você olhar os outros. Porque os outros estão se modernizando, enfrentando a corrupção, porque as pessoas imaginam que o mundo inteiro é corrupto. Não, o Brasil é o líder da corrupção. Como é possível fazer negócios no Brasil? E mais do que isso, como é possível prosperar? E tem negócios e prosperam. Portanto, o empresário brasileiro ele é um fenômeno mundial, porque ele consegue sobreviver, crescer, e alguns têm inserção no mercado internacional, em meio ao caos político, econômico, educacional. Agora, você imagina, se a gente conseguisse unir a capacidade empresarial, a disposição de trabalho dos brasileiros, e as pessoas querem trabalhar, essa história que o brasileiro é preguiçoso é falácia, né? Que o brasileiro é corrupto também é falácia. Se conseguisse unir essa capacidade empresarial, a disposição para o trabalho e com um Estado eficiente, caramba, nós, em questão de uma década, nós daríamos um enorme salto histórico, como os outros deram. O crescimento durante o período do petismo foi muito baixo. Se a gente olhar os indicadores, foram 4, excetuando o ano de 2010, que foi 7,5%, os outros foi crescimento de 1, 2, 3, 4%, foi um crescimento baixo. E teve recessão em 2009, foi menos 0,3%. E lembrar também que a partir de 2014, 2015, 2016, foi o pior treino da história republicana, o pior. Então, teve alguns, nesses 13 anos e 5 meses do PT, alguns momentos que teve crescimento econômico, mas muito pequeno. O que teve uma política creditícia que deu uma ilusão que a pessoa tinha uma capacidade de consumo que na prática ela não tinha, que muitos são endividados até hoje, né? Então houve uma enorme expansão do Estado, uma irresponsabilidade, um crescimento da dívida pública fabulosa, né? Fabulosa para chegar a uma situação como a que nós estamos vivendo agora tal. Esse ano o Brasil deve crescer, não sei, 2,5%, 3%, é bastante provável. Isso se não tiver um acirramento da crise política no segundo semestre. Então está crescendo, mas ainda crescendo muito abaixo da necessidade. Para a gente voltar a indicadores de 10, 12 anos atrás, vai demorar. Não vai ser uma tarefa muito fácil. Essa é a herança maldita do PT, que tem de ser registrado tal, né? Então é complicado. O curioso também, mais uma última observação, é que em meio a essa crise política mais longa, mais grave, mais profunda do Brasil, a economia conseguiu se recuperar. Então houve um fenômeno recente, curioso, que depois vai ter de ser analisado com mais cuidado, um descolamento entre a política e a economia, que permitiu uma relativa recuperação econômica em meio a uma grave crise política, o que não era comum em outros momentos da história do Brasil, em que você tem crise política e crise econômica junto. Aqui houve esse relativo descolamento, que vamos ver até quando vai durar, porque pode ser que não tenha um fôlego muito longo, enquanto não resolver a crise política, né? Há uma crise estrutural. O problema brasileiro não se resolve simplesmente numa eleição, que é importante, eu reconheço que é importante, mas é uma crise estrutural do Estado brasileiro. É muito, muito maior do que as pessoas imaginam. Não basta um rearranjo entre partidos, a crise é mais profunda. E aí que não foi devidamente detectado por muitos, tal, e que eu insisto. Por isso eu acho que com essas regras eleitorais existentes, em que você tem partidos políticos que não são representativos, você tem o voto proporcional, que é um absurdo, deveria ter o voto distrital, tudo isso, com esses gastos milionários de campanha, você vai ter uma representação outra vez que vai deixar as pessoas decepcionadas no Congresso Nacional e um presidente, você vai outra vez ter de escolher o menos pior. Nós precisamos de uma nova Constituição, de uma nova estrutura de Estado. Se nós não acertarmos isso, não adianta tergiversar, nós vamos voltar a ter os mesmos problemas, a coisa não anda, tal. Precisamos ter, por exemplo, não é possível um país que tem 4 instâncias na justiça, primeira, segunda, terceira, quarta. Ou seja, você tem de mudar o sistema judiciário no Brasil, precisa ter códigos mais severos, combater severamente a corrupção, precisa ter um poder legislativo, porque o voto distrital ele é uma verdadeira revolução. Porque você divide, por exemplo, Rio Preto, eu não sei quantos vereadores tem, 21 aqui, não sei quantos são, você divide a cidade em 21 distritos, por exemplo, e aí cada distrito vai eleger o vereador. Então você sabe, é a Maria, o Paulo, é o José que mora ali.
e ele vai ser o representante do distrito. E para ele é bom também, acho eu, porque ele sabe quem o elegeu, porque hoje ninguém sabe o que elegeu. O senhor tem voto em diversas zonas eleitorais e tal. Então, o voto distrital é uma revolução. Se nós não mudarmos o sistema político, a política continua amarrando a economia não consegue decolar. Ela só vai decolar quando solucionarmos a crise política. A questão começou a mudar a partir de 1930, quando o Estado cresceu, a estrutura estatal cresceu. Com o crescimento da estrutura estatal, cresceu também a corrupção. A grande questão é que isso se aprofundou nos tempos mais recentes, e essa é uma contradição interessantíssima para o pesquisador analisar. Ao mesmo tempo que o país se redemocratizou, a corrupção cresceu em progressão geométrica. Alguém vai dizer assim, quer dizer que democracia e corrupção rimam? Não. Quer dizer que para acabar com a corrupção tem que acabar com a democracia? Não. É que há algo errado no Estado Democrático de Direito brasileiro. Ele tem uma estrutura que protege os poderosos. Então, a cada momento que tem um escândalo de corrupção, a democracia é desmoralizada. Por sua vez, por tabela, você incentiva os extremismos. E hoje o extremismo de direita e de esquerda está muito presente no Brasil. A corrupção, portanto, insisto, não está no DNA brasileiro. A corrupção não está desde 1500, não está na carta do Pero Vaz Caminha, que é balela, é um fenômeno recente e que se ampliou numa escala nunca vista pela debilidade do Estado Democrático de Direito em enfrentar e punir os corruptos. Qualquer sociedade só funciona com punição. Se você não tem punição, vira uma selva. Se você tem um regime ético-moral, a economia vai melhor. Isso que as pessoas precisam entender, a elite empresarial, a classe empresarial tem de entender isso. Defender a ética e a moral nos negócios e na sociedade é bom também para a economia e é bom também para os seus negócios, que muitos não entenderam. Nosso programa vai para um breve intervalo, você não sai daí que a gente volta rapidinho. Se a gente tiver claro que a psicologia organizacional ela tem uma finalidade de cuidar do trabalho e não ser aconselhamento, não ser assistencialismo, a gente consegue, através de organização, de capacitação, de estruturação do ambiente de trabalho, promover essa qualidade de vida. Fundante é alicerce. Fundante é o que dá de fato a estrutura. Então, se a gente cuida da fundação e para cada estrutura temos que construir uma fundação ou um alicerce diferente, tudo que vem em cima disso se sustenta. É simples assim. Primeiro a gente coloca o que é fundante, o que é alicerçante, o que é estruturante. E em seguida a gente coloca as outras coisas. Por exemplo, quando eu falo de forma lúdica, não brigar com o carteiro. Nós não precisamos ter desgaste com quem traz a notícia, com quem
finaliza um processo, ele nunca falha por conta de um ponto, é uma sequência de pontos. Não brigar com o carteiro é, ao invés de discutir com quem está com a situação na mão, fazer o processo de retomar e ver aonde foi que a coisa se perdeu. Dentre os fundantes, eu entendo que todos são essenciais, mas se for para eu eleger um, com certeza é musculatura e envergadura. A gente precisa reconhecer qual é a envergadura que a empresa tem, qual é a estrutura que ela tem para ir dar musculatura para ela. Eu acho que não generalizar é não tomar as coisas de forma homogênea, é poder entender essa diferença e as nuances do que vão acontecendo, poder entender que duro com duro não faz muro, é entender que no processo a rigidez atrapalha, mas tem que ter firmeza, tem que ter clareza do caminho que tem que percorrer e que a desorganização não pode ser tolerada em hipótese alguma. A outra questão é a empresa, é a história do dono. Os funcionários e a equipe estão lá para respeitar essa história e para fazer valer essa história e para poder enriquecer a história e não para modificá-la de forma a dar a sua história na história do dono. E é sempre muito importante saber que se o dono entrou na operação, ele se tornou o funcionário mais caro da empresa dele. Outro ponto, de agora em diante, é poder olhar e dizer de agora em diante. É poder colocar um divisor. Tudo que a gente fez nessa perda de vigor, nessa situação de anestesia, tem que colocar um limite nisso e falar, e de agora em diante? O que eu estou fazendo com a minha vida profissional, o que eu estou fazendo com a minha carreira profissional, da onde eu pego esse fio da meada, porque eu preciso retomar. Por fim, tomar posse das percepções, do olhar, dessa experiência profissional que todos nós temos. O papo tá bom, né? Mas não sai daí que a entrevista continua no próximo bloco. A gente volta rapidinho. Bom, já deu para perceber que conhecimento não faltou no quarto seminário ACIP de liderança, não é mesmo? Então agora, para encerrar esse grande evento, nada melhor do que uma palestra inspiradora e motivacional. E o responsável por isso, Geraldo Rufino. O lixo antigamente era mais rico, jogava-se muita coisa no lixo, né? Ia no lixão, juntava as coisas recicladas e a gente vendia para um depósito maior. Já tinha um negócio. Ah, mas eu ganhava muito dinheiro. Punha o dinheiro na latinha, enterrava o dinheiro. Quando eu tinha 9 anos. Um belo dia, cheguei da escola, para minha surpresa, tinham vendido o terreno. Já tinham máquinas, limparam o terreno e junto com a limpeza foi meu dinheiro. Eu quebrei pela primeira vez. Aí veio uma ideia. Nós fizemos um campo de futebol oficial, compramos as traves, mandamos a costureira fazer 2 jogos de camisa e a gente cobrava para jogar. E eu não tive problema, eu fiquei com o dinheiro. Quem teve problema foi meu pai. Para salvar meu pai, eu quebrei de novo. Arrumei um emprego de office boy. Eu saía de casa cantando e voltava cantando. Aí eu falei pro Geraldo, para de ir lá no Play Center de estudar lá, fica 48 horas dentro da sua firma,
Se daqui 10 anos, 20 anos, se você não puder comprar o Play Center, pelo menos sócia pode ser. Eu peguei, comprei uma Kombi e dei para meu irmão trabalhar. E um belo dia de manhã, nós já tínhamos 5 caminhões. Os caminhões foram sair de manhã e bateram todos. Nós quebramos de novo. O que vamos fazer agora? Então vamos apresentar. Então, ele tem uma determinação e quando ele quer, nada tira ele do foco. Fiz parceria com estrangeiros, eles resolveram ir embora, nós ficamos na mão, errei na estratégia, quebrei pela 4ª vez, só que dessa vez a conta era maior, eu devia 16 milhões de reais. Os negócios cresceram, prosperaram. Eu vi o Geraldinho muito pobre, muito rico, perder tudo, voltar a ficar rico, etc, etc. E a coisa mais interessante, ele não muda. Hoje eu tenho uma empresa de reciclagem automotiva que cresce no mínimo 30% ao ano. E se por acaso tiver uma pedra no caminho, ela vai servir de degrau, porque eu vou crescer de novo fazendo outra coisa. A minha filha costuma dizer que eu sou irritantemente feliz. Enquanto houver vida humana e alimentação, tem caminhão e tem JR para poder dar manutenção. Eu nasci numa situação já precária, porque além de ser no interior de Minas, no meio do mato, não tem nenhum tipo de recurso. Mas lá eu já assisti, lá logo com os 4 anos de idade, papai perder a roça, mamãe vendeu tudo que tinha para proteger a credibilidade e tentar a vida em outro lugar. Foi quando nós viemos para São Paulo, eu tinha 4 anos. Aqui nós ficamos. Aqui nós nos instalamos na periferia, numa favela, mas aqui mesmo eu continuei tendo lições de vida, que eu acho que é o que me fortaleceu lá atrás. Eu continuei assistindo meus pais se virando, meu pai aceitando qualquer trabalho digno, qualquer trabalho honesto para ele estava bom, então ele foi trabalhar de servente de pedreiro. Minhas irmãs foram ser domésticas de boa, nós somos em 8, meu irmão foi ser ajudante de mecânico, cada um foi se virando. E meu irmão, como era pequenininho, ficávamos com a minha mãe. E a minha mãe era uma coach que nos dava lição de vida diária, como, por exemplo, ter gratidão de manhã. Isso fortalece muito o ser humano. Então, nós éramos muito fortalecidos pelo fato de morar no barraco e agradecer a luz que entrava no barraco de manhã e nos acordava. Então, ou seja, o melhor presente é a luz que chega na primeira hora do dia. Eu aprendi isso muito cedo. Não tem nada que vale mais que isso. Então, os meus valores são muito fortes, já vieram da minha infância. E a mamãe dizia que aquela condição de pobreza nossa era uma condição que nós poderíamos mudar. Era só uma questão de sair da mediocridade e fazer alguma coisa acima da média, ou seja, trabalhar um pouco mais. É um dia de cada vez. Como você tem gratidão pelo dia que se inicia, a receita é o que você pode preparar no dia, os ingredientes que você tem do dia. Então, o que eu tenho para hoje? Então, eu vou fazer minha receita baseada nas possibilidades que eu tenho hoje. E eu faço isso desde pequenininho. Eu não mudei os valores, eu não mudei a receita, muda-se os ingredientes. Então, para cada dia tem um bolo. Não existe obstáculo, existe degraus, né? E não existe muro, existe pontes. É o ponto de vista de cada um. Então, desde pequeno, eu aprendi a enxergar os valores. E, baseado nos meus valores, essas coisas que acontecem em volta, que têm efeitos materiais e relação humana, fica pequeno. Como é que fica essa parte da cor, do racismo e tal? Isso também ficou pequeno. Quando a minha mãe me preparou antes dos 8 anos de idade, o tempo todo me dizendo que ser negro era um privilégio. Então, eu sempre tive muito orgulho de ser negro. Então, como é que eu vou me incomodar com uma coisa que eu me orgulho? Então, não é possível, porque alguém falou, cara, a gente está jogando bola com um coleguinha que é tão pobre quanto nós, ou mais pobre quanto nós, e o cara me chama de macaco. Que tipo de racismo? Ele nem sabe o que ele está falando. Eu vou me incomodar por quê? Então, ou seja, eu achava que era inveja que ele tinha.
porque eu tinha alguns quesitos, por ter a pele escura, que mais resistência que a dele. Então, eu acho que assim, é o ponto de vista de cada um, é o jeito que cada um enxerga, e eu tive o privilégio de ser preparado para enxergar com mentalidade positiva muito cedo. Não tem que procurar nada no seu perfil, você tem que procurar alguma coisa dentro da possibilidade, o que você tem para hoje, o que você consegue fazer para sobreviver mais esse lindo dia, pode ser que seja o último. Então não fique procurando alguma coisa que se adapte a você, se adapte àquilo que está dentro da sua possibilidade e faça o melhor. Que a hora que você menos perceber, você vai ver que aquilo não é o que pintaram e você começa a curtir aquilo se transforma em paixão. Quando você se apaixona, aquilo se transforma em resultado. Primeiro, você criando metas atingíveis. Qual que é a primeira meta atingível que eu procuro? Eu procuro o seguinte, o que eu posso fazer dentro da minha possibilidade para melhorar o que eu fiz ontem? Meta humana, tipo assim, como é que você consegue crescer todos os dias como ser humano? Um dos pontos seguintes que vem como você faz essas metas é você considerar que o outro ser humano, o seu semelhante, é tão bom e tão capaz quanto você. Você não é nada maior ou menor que ele, o que significa que junto com as suas metas você dá para ele a oportunidade para que ele supere você. Quando você tem a grandeza de pegar o que você sabe e passar para o próximo, esse cara vai ficar igual ou melhor que você, porque ele vai copiar o que já está pronto e vai melhorar. Isso faz com que comece a acontecer inovação, as coisas começam a evoluir e não fica tudo centralizado em você e você se achando que você é a melhor bolacha do pacote. Tudo que você puder fazer com simplicidade, com certeza, vai ter mais valor agregado. Eu acho que a simplicidade é o que falta na vida de todas as pessoas, dos países, das empresas, da burocracia pública. Em todos os lugares falta a simplicidade. Até porque já existe uma frase que é clichê, né? Que a felicidade está nas coisas mais simples. E eu acho que não tem sentido você viver para outra coisa que não seja para ser feliz. O programa CIP em Ação dessa semana fica por aqui. Se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, palestras e treinamentos, é só entrar no nosso site acip-riopreto.com.br e também seguir a gente nas redes sociais ACIP Rio Preto. A gente se vê na próxima semana. Até lá!